fazer na sua primeira aula? Você já parou para pensar o que você vai fazer na sua primeira aula? Como será? Como você vai passar as suas informações para o seu instrutor? Geralmente as pessoas pensam muito na informação que vão receber, o que vão aprender. Mas você deve pensar muito em como dar sequência naquela aula. É interessante que na nossa cultura nós somos tendenciosos a pensar muitas vezes que quem sabe mais, ou muitas vezes alguém que tem mais, geralmente é alguém que devemos simplesmente acatar todas as coisas. Mas não é bem assim. Uma coisa importante é você dizer e descrever o ritmo da sua aula. E um dos aspectos que eu quero trazer para você é justamente para as pessoas que são mais tímidas. Por quê? Pessoas tímidas são geralmente aquelas pessoas que precisam muitas vezes se libertar de um medo. A timidez que eu falo não é simplesmente naquele aspecto de uma pessoa que geralmente é mais recatada, mas eu digo daquelas pessoas medrosas, daquelas pessoas que muitas vezes têm medo de falar com as pessoas, das pessoas muitas vezes que têm medo de falar em público, das pessoas que têm medo muitas vezes de se expor a uma situação de insegurança, incerteza. Eu digo para você, a pergunta é: o que você escolhe? Ser aprovado ou ser reprovado? E certamente você vai responder: claro, óbvio que eu quero ser aprovado. Tá, mas para você ser aprovado ou reprovado depende de um aspecto. Uma atitude sua pode definir a sua aprovação ou a sua reprovação. Qual você escolhe? É um aspecto tão interessante que às vezes você deveria pensar consigo mesmo. Uma atitude sua, ou seja, uma pergunta que você faz, pode muitas vezes definir todo o seu destino em relação à sua vida enquanto condutor, aluno. A sua aprovação no exame de direção, ela tem um peso tão forte que muitas vezes as pessoas elas não passam, não é porque não sabem fazer, mas muitas vezes é porque o que elas sabem fazer está carregado de dúvidas, de incertezas. E uma coisa é certa, o que você deve fazer no seu primeiro momento quando você está com o seu instrutor? A primeira coisa é, você precisa, de alguma maneira, chamá-lo, trazê-lo para perto de você e colocar algumas questões que são extremamente importantes para a sua qualidade de aula. Lembre-se disso, como você começa uma aula, você provavelmente vai terminá-la. Como você geralmente começa a sua primeira aula, você vai dar sequência em todas as demais. Existem alguns aspectos aqui que eu quero passar para você, algumas informações que é muito importante você talvez até anotá-las, para não esquecer. E uma delas é justamente, o que você vai fazer? A primeira coisa é, você precisa mostrar para o seu instrutor o tipo de pessoa que você é. Você é uma pessoa mais tranquila? Você é uma pessoa mais agitada? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa que está ali realmente, digamos, para aguentar a pressão? Ou você precisa que as aulas vá num ritmo um tanto quanto menos acelerada? Lembre-se sempre disso. Você impor ritmo na aula não quer dizer qualidade. Às vezes, uma aula que é feita com muita correria, às vezes muita informação, nem sempre é uma aula de qualidade. E você deve pensar nisso. Por isso, não tenha medo de mostrar quem você é de verdade. O segundo aspecto é, o que você espera de uma aula? Você espera que a aula seja de que forma? Você quer uma aula dinâmica? Você quer uma aula onde você possa aprender, fazer de novo, aprender, fazer de novo? Outro aspecto que você deve sempre valorizar é como você realmente espera que a atitude do seu instrutor seja com você. É importante você dizer, olha, eu tenho dificuldade que as pessoas me chamem a atenção. Ou muitas vezes, olha, se geralmente falar mais alto comigo, eu perco um pouco o controle. Não tenha timidez, não tenha medo de se expor, porque isso vai economizar dinheiro, tempo e principalmente favorecer a sua aprovação. Um outro aspecto importante você colocar é em questão dos seus medos, traumas, bloqueios. Você chegou a vivenciar algum acidente na sua vida que te
de alguma maneira te traz algum bloqueio hoje emocional? Quando você muitas vezes vê uma situação de um acidente, alguma coisa, aquilo te lembra de algo, é importante você passar aquilo para o instrutor. Quando você muitas vezes se depara com algum medo na vida, isso recai hoje. Outro aspecto, quantas pessoas realmente sabem que vocês estão dentro desse processo? Porque uma coisa é importante, talvez o marido saiba, mas muitas vezes o filho não sabe, ou talvez um amigo sabe, ou um parente não sabe, e tudo isso é importante. Uma das coisas que você deve priorizar durante as suas aulas é justamente a quantidade de pessoas que têm essa informação de que você está no processo de habilitação. Você jamais deve ficar espalhando para as pessoas que você está tirando sua carteira de habilitação. Talvez 1 ou 2 no máximo ali é o suficiente para saber disso. Você não deve ficar espalhando essa notícia, porque isso não traz para você um peso bom. Isso não é positivo na sua vida. E um outro aspecto aqui é justamente diga qual é a sua expectativa em relação às aulas. O que você espera? Eu espero que com 10 aulas eu já esteja fazendo tudo. Eu espero fazer o exame com 25 aulas. Eu espero que com 50 aulas eu esteja fazendo o exame. Todas essas expectativas você precisa colocar para o seu instrutor. Tudo aquilo que você tem como expectativa, tudo aquilo que você tem como bloqueio, trauma, medo, são situações para serem tiradas, removidas da sua vida. Isso só acontece na prática. Mas para que isso aconteça, você precisa ter informação correta. E a informação é você quem vai passar. Por isso a primeira aula deve se dedicar a uma conversa, a se autoconhecer e conhecer quem está trabalhando com você naquele momento. Vocês provavelmente vão passar um bom tempo juntos, vários dias, e uma das coisas importantes nisso é você trazer essa prioridade para a sua vida. Um outro aspecto que eu quero trazer para você é: jamais seja íntimo do seu instrutor. Mas ele é meu amigo, ela é minha amiga. Eu não estou dizendo que amigos vocês não devem ser. O que eu estou dizendo é: não seja íntimo. Por quê? Porque quando você é íntimo de uma pessoa, você perde o foco ali. Você para de ensinar e passa simplesmente a apoiar aquela pessoa. E esse é um problema. Uma das coisas que você precisa entender é que quando uma pessoa é íntima de você, você para de cobrar emocionalmente daquela pessoa um resultado. E você passa a cobrar dela algo simplesmente racional. Ou muitas vezes você só vai ver a pessoa pelo lado emocional, você vai ter pena, dó, às vezes você vai até chorar com a pessoa. E o instrutor não pode viver nessa margem, porque senão ele perde a capacidade de discernir onde você está errando, onde você precisa melhorar. E um dos aspectos importantes disso também é: evite assuntos pessoais durante a aula. Evite contar: você viu lá o jogo de ontem? Você viu o que aconteceu no Brasil? Você viu isso? Evite conversas paralelas. Isso perde a qualidade da sua aula. Quando você estiver em aula, não simplesmente por causa dos 50 minutos que você vai estar ali, mas eu digo por causa do foco. Você está ali para aprender, você está ali para melhorar. E por mais que você já tenha aprendido tudo, por mais que você já esteja dominando tudo, não há nada que seja bom que não possa melhorar. E a última coisa que eu quero destacar com você aqui é: evite 90% de dor através de uma conversa muito clara e objetiva. O que isso quer dizer? Todas as vezes que você tem uma dúvida, você precisa perguntar. Uma das coisas que eu observo é que as pessoas às vezes têm medo de serem chamadas a atenção. E muitas vezes elas têm medo de perguntar, porque muitas vezes pensam consigo: se eu falar, vai chamar minha atenção. Esse medo, essa timidez, você precisa remover da sua vida. Lembre sempre disso. Uma atitude, uma pergunta, uma vírgula, uma parada que você faz, tudo isso vai fazer toda a diferença dentro do seu processo de habilitação. Espero que você tenha compreendido bem esse assunto até aqui. Já já nós voltamos porque temos assuntos extremamente importantes na continuação do nosso curso.